Aleluia, que bom que você veio. Nós louvamos o Senhor por tudo que Ele já fez nessa noite. A presença do Senhor é real neste lugar, queridos. E nós louvamos o Senhor por tudo que Ele já fez. Abra comigo a sua Bíblia, no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, no verso 5. 1 Samuel, no capítulo 1, no versículo 5. Aleluia. Glória a Deus. As crianças estão indo aí para a salinha. Glória a Deus. Nós abençoamos. Aleluia. Podem ir os outros? Passam. Podem ir. Vai, Deise. Glória a Deus. Amém. Queridos, antes de lermos a palavra, eu gostaria de agradecer a todos os irmãos que estiveram aqui durante todo o dia orando por minha vida. Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor recompense. Hoje eu estava aqui e eu orei 11 horas e eu orei muito por minha vida e orei muito abençoando a todos aqueles que passariam por aqui, aqueles que já passaram antes de mim, aqueles que passariam, que estavam aqui orando por minha vida. E eu falei: Senhor, recompense cada um, prospere cada um, abençoe de forma grande. E eu sou muito agradecida a cada um de vocês. E eu digo que para sempre eu vou lembrar, desse ato de amor, de carinho de vocês, orando por minha vida. Eu sei que alguns não puderam estar aqui, mas também estão orando em sua casa. Deus abençoe a cada um, irmãos. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor? No livro de 1 Samuel, no capítulo 1, no versículo 5, diz assim: A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Amém? Louvado seja Deus. Pai, eis aqui a tua palavra. Eu quero te pedir que nessa noite o Senhor fale conosco de forma especial. Derrama, Deus, a tua graça, a tua presença neste lugar. Fala conosco de forma maravilhosa, que os corações possam estar abertos a ouvir a tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem nos assentar, queridos? Hoje eu passei um dia bem corrido, irmãos, tentando adiantar, deixar tudo organizado para quando ir a casa estar mais ou menos que nem casa de gente, né? E aí, confesso para vocês que eu não tive tempo nem de preparar nada para pregar. E assim que eu cheguei, eu fui lá para o fundo, por isso que eu cheguei já na parte do louvor. E o Senhor me daria alguma coisa, fala comigo. O Senhor já havia ministrado no meu coração, algumas coisas, mas eu só não tive tempo de pôr no papel. E ali rapidinho eu comecei a escrever e eu quero ministrar para vocês nessa noite. Estou um pouco cansada, então se eu disser que foi José que abriu o mar vermelho, vocês vão ter misericórdia, viu? Porque quando a gente está cansado, as palavras somem da mente, né, irmãos? Mas nós louvamos ao Senhor por tudo. Se eu perguntar para vocês, na vida nós temos duas coisas. Nós passamos por um processo para viver o propósito. Se eu pergunto para você, qual é a fase que você está vivendo? É a fase do processo? Já é a fase do propósito? Ou está chegando perto? Qual é a fase que você está enfrentando? Digo eu que eu estou no processo ainda, mas logo logo viverei o propósito do Senhor na minha vida. E essa palavra, quando o meu esposo falou bem assim: você vai pregar novamente no domingo. E eu falei: Jesus, o que eu vou pregar? E o Senhor começou a ministrar no meu coração sobre Ana. Irmãos, não foi fácil a vida de Ana. Foi um pouquinho complicado. Saber que seu esposo tinha duas esposas. Uma dava filhos para ele, mas ela não dava. Ela não conseguia gerar filhos. E quase todas as mulheres sonham em ser mães. Aquelas que não desejam ser mães, talvez se elas forem procurar, pesquisar, elas vão talvez compreender que lá no fundo existem alguns traumas, que é por esse motivo, no inconsciente dela,
que faz com que ela não deseje, por algum motivo ou outro, não ter filhos. Mas digamos que 99% das mulheres desejam ser mães. E esse era o sonho de Ana, um dia ser mãe, um dia gerar um filho para Eucana. Mas ela não conseguia gerar filhos. E dia após dia ela sofria, ela se amargurava com aquilo, até porque a palavra do Senhor vai nos dizer que a Penina zombava dela, irritava ela, porque ela não tinha filhos. E eu imagino como foi difícil a vida de Ana. E mais complicado é você ver que foi o próprio Deus que havia cerrado a madre dela. Mais complicado é você ver que foi o próprio Deus que havia deixado ela estéril. Ana, ela não era estéril. Ela não nasceu estéril. O Senhor havia tornado ela estéril. O Senhor havia deixado ela estéril. E é muito difícil você ver que o processo de Ana foi uma permissão do Senhor. É muito difícil você olhar para a vida de Ana e dizer: nossa, foi Deus que permitiu que ela passasse por esse processo. Mas nós entendemos, irmãos, que todo processo ele tem um fim. E nós não podemos tentar antecipar da nossa forma, do nosso jeito, o fim desse processo. Uma gestação, para ela ser concluída e a criança nascer bem e nascer saudável, ela precisa passar pelos 9 meses. Não é isso? Uma criança, quando ela nasce antes dos 9 meses, normalmente ela vai ter algum problema. Se ela nascer com 7 meses, 8 meses, como algumas crianças nascem, provavelmente algumas precisam ficar no hospital, na incubadora ali por um tempo. Por quê? Porque o processo natural da vida é que uma criança nasça com 9 meses. E tentar adiantar esse processo vai ser prejudicial para a criança. Então, os processos que nós passamos na nossa vida, nós precisamos entender que é um tempo determinado por todo. E nós não podemos tentar adiantar esses processos. Por quê? Porque senão corre o risco da criança nascer com algum problema. Corre o risco da criança nascer e precisar ficar no hospital. Então, nós precisamos entender que é um Deus que está no controle de tudo. E quando chega no tempo dele, na hora dele, o propósito se concretiza. E naquele momento, é interessante notar que mesmo Penina zombando de Ana todos os dias, não foi o suficiente para impedir Ana ir para o templo, orar e adorar a Deus. As circunstâncias da nossa vida, queridos, não podem nos impedir de adorar o Senhor. As circunstâncias da nossa vida que nós passamos não pode tirar o foco da nossa vida, que é a nossa prioridade, que é o nosso Deus. Eu digo para você, a Bíblia vai nos dizer que se te mostrares frouxo, fraco no dia da tua angústia, você seria fraco, né? Acho que é mais ou menos isso, se te mostrarem frouxo, no dia da tua angústia. Então, há momentos que tudo que nós queremos é ficar no nosso quarto, é ficar na nossa casa, é ficar no nosso cantinho. Mas a Bíblia vai nos dizer que mesmo em meio às dificuldades, você precisa levantar a sua voz, você precisa adorar o Senhor, você precisa compreender que há um Deus nos céus e na terra, Criador de todas as coisas, que tudo está no controle dEle, nada foge do controle dEle, queridos. Sabe, é interessante notar que mesmo Penina zombando de Ana todos os dias, não foi o suficiente para desmotivar Ana continuar indo para o templo orar, porque ela acreditava que o ventre dela estava assim fechado, o útero dela estava fechado, mas os céus estavam abertos. O útero dela estava fechado, mas os céus estavam abertos para ouvir a oração dela. Então deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei qual é o processo que você está passando, mas continue orando, continue adorando, porque os céus estão abertos a teu favor. Os céus estão abertos, irmãos. Louvado seja Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Vocês estão recebendo a palavra do Senhor? Amém. Amém. Eu sei que alguns estão olhando para mim com aquele olhar de pena. Oh, pai, ela vai passar por uma cirurgia amanhã. Está no controle de Deus. Receba a palavra do Senhor também nessa noite. Deixa que a palavra flua
flua através da sua vida também. Que ela ache lugar na tua vida, no teu coração também nessa noite. Entenda que é um propósito de Deus para todas as coisas. E Ana, mesmo chorando, ela foi orar no templo. Todos os anos, a Bíblia diz que ela subia e ela ia orar no templo. E eu imagino que quando ela estava orando, às vezes ali naquela angústia dela, ela falava: Senhor, por que o Senhor está me permitindo passar por isso? Porque o Senhor abriu a madre da penina e o meu Senhor fechou. Algumas coisas acontecem na nossa vida, às vezes a gente fica que nem Jó, tentando perguntar por quê, por quê, por quê, por quê. Jó, a Bíblia diz que ele era reto, que ele era íntegro diante de Deus. Mas assim, algumas coisas aconteceram na vida dele de uma hora para outra. Jó viu seu mundo desabar. Ele perdeu sua casa, perdeu seus filhos, perdeu seus rebanhos, perdeu tudo que ele tinha. E a Bíblia vai nos dizer que no momento de desespero, Jó só queria entender o porquê que Deus permitiu aquilo. Jó só queria entender o porquê que Deus estava permitindo ele passar por aquelas situações. E a Bíblia vai dizer que ele começa a perguntar por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Mas é engraçado que quando Deus resolve aparecer para eles e responder ele, Deus não responde os porquês dele. Deus só fala para ele, começa a mostrar que ele tinha um controle de tudo, que ele tinha um controle da natureza, que ele tinha um controle da vida, que ele tinha um controle de tudo. Deus não quis responder os porquês de Jó. Ele só queria que Jó continuasse confiando, acreditando nele. Às vezes Deus não vai responder os porquês da nossa vida, mas Ele quer que continuemos confiando nele, apesar das coisas não estarem da forma que nós queremos. Deus está querendo nos dizer nessa noite: ei, confia somente, acredita somente que eu estou no controle da situação, que eu estou no controle da tua vida. Aleluia! E a Bíblia, ela vai continuar nos dizendo que um dia Ana teve em um momento de desespero, ela vai para o templo e ela se ajoelha ali e ela começa a orar em um momento que as mulheres não era permitido orar, principalmente no templo. Normalmente as pessoas levavam as suas causas para o sacerdote e ele queria interceder a Deus pelas pessoas. Mas esse ato de desespero de Ana, tudo que ela faz, ela se ajoelha e ela vai orar. E ela quer contar para Deus tudo que ela estava passando, tudo que ela estava sofrendo, tudo que ela estava sentindo. E ela desabafa ali com Deus, irmãos, porque não tem coisa melhor do que você contar para Deus os seus mais íntimos pensamentos, sentimentos, tudo aquilo que se passa dentro de você. Às vezes um homem pode não te entender, mas ele te compreende bem. Talvez as pessoas podem não conseguir compreender o que está passando no seu coração, o que está passando na sua mente, o que está passando com você, mas Ele nos compreende perfeitamente. Ele nos entende perfeitamente, queridos. Eu digo, hoje eu estava aqui e por algumas vezes eu repeti: amigo Espírito Santo. Porque, irmãos, é muito bom saber que você tem um amigo infalível, que não conta os seus segredos para ninguém. Um amigo que você pode confiar, um amigo que você pode desabafar, um amigo que você pode deitar no ombro, que você pode chorar. É aquele amigo que nos consola, que nos entende, que nos compreende. É um amigo Espírito Santo. E no meio daquele sofrimento de Ana, toda a humilhação que ela passava, quando ela via a Penina zombando dela, toda a tristeza que ela estava enfrentando, Ana só não sabia que ela já estava gerando. Não, ela não estava grávida ainda, mas o propósito de Deus para a vida dela já estava sendo gerado. Já estava nos planos de Deus dar um Samuel para Ana. Ainda que no momento ela não conseguia compreender, ainda que no momento ela não conseguia enxergar, mas já estava escrito no céu que o profeta Samuel, o grande profeta Samuel, iria nascer daquela que no momento estava sendo chamada de estéril. Porque o propósito, queridos dos céus, para a tua vida, mesmo antes de você nascer, Deus já havia escrito a tua história. Deus já havia escrito a tua trajetória. Sabe, às vezes a gente começa a pensar: será que alguma coisa fugiu dos
plano de Deus? Será que alguma coisa? Não, nada foge do controle das mãos do Senhor. A nossa história já estava escrita pelas mãos de Deus. Antes mesmo de eu e você nascer, Deus já havia projetado o nosso futuro, já havia projetado nossa vida. E ela não conseguia entender que o que ela estava gerando era algo muito grande. Deixa eu te falar, aquilo que você está gerando pode mudar o mundo, pode mudar uma história. Ana não sabia que quem ela estava carregando era o profeta Samuel, aquele que faria uma grande divisão, uma grande história no povo de Israel. Quando nós lemos a palavra, nós vemos o quanto o profeta Samuel ele foi requerido por todo Israel. E Ana não sabia que quando ela era zombada, quando ela era entristecida, que Deus já estava dizendo: ei, aguenta firme, tem um Samuel chegando para a tua vida. Aguenta firme, tem um Samuel chegando para a tua vida. Deixa eu te falar, talvez você não consiga entender e compreender algumas coisas, mas o que Deus tem preparado para a tua vida é muito maior e muito melhor do que você possa imaginar. Aquilo que Deus tem preparado para a tua vida são coisas grandes que talvez você não consiga entender no momento, mas Ele só está dizendo: ei, vença o processo e viva aquilo que eu tenho preparado para a tua vida. Deus estava preparando Ana. Não foi porque estava demorando Deus dar um filho para Ana. Deus estava preparando Ana para ela receber aquilo que era precioso. Não era qualquer um. Deus estava querendo dar Samuel. Penina já tinha tido muitos filhos, e Deus poderia ter aberto o ventre de Ana a qualquer momento. Mas Deus estava preparando Ana para receber algo grande. Deus estava preparando Ana para quando ela recebesse, ela estava desprendida para doar novamente para Deus. Queridos, quando Deus Ele nos prepara, é porque tem algo grande vindo em nossa direção. E é por isso que nós não podemos desistir. O Salomão, inspirado, ele escreveu em Eclesiastes, de número 3, no verso 1. Há um tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Há um tempo determinado por Deus para todas as coisas na tua vida. Nada foge do controle do Senhor. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 16 e 17, está escrito assim, por isso, nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo se vá gastando, o nosso espírito vai renovando dia e após dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior que o nosso sofrimento. E é por isso que nós precisamos continuar confiando em Deus. Que tudo aquilo que nós passamos nessa terra não se compara com a glória muito excelente do Senhor que nos espera. Todas as aflições nessa vida, queridos, não se compara com aquilo que Deus tem preparado para nós. Nós só precisamos entender que para todas as coisas há um processo, há um tempo determinado por Deus. E são os processos, as aflições que nos fazem chegar à perfeição que Deus quer para as nossas vidas. Quando a gente olha um vinho, dá ali um vinho, mas para dar o vinho, as uvas precisam ser espremidas. As uvas precisam ser espremidas. Em toda a Bíblia nós vemos menção do azeite, mas para se ter azeite, as azeitonas precisam ser esmagadas. As azeitonas precisam ser esmagadas para que consiga dar o azeite que serve para tantas coisas. Tudo, irmãos, é uma questão de tempo. Se nós pegarmos uma pérola tão linda e a gente começa a dizer: que pérola bonita, que pérola linda. Mas vamos conversar talvez com a ostra que gerou ela. Você vai ouvir a ostra talvez dizer: eu sofri. Ah, como eu sofri para gerar essa pérola. Foram dias tão difíceis, que eu achei que não ia suportar. Porque a ostra, ela está ali bem no seu
seu cantinho e entra uma areia dentro dela que começa a machucar, que começa a inflamar aquilo, que começa a mexer por dentro dela, e aquele sofrimento que entra ali, que causa na ostra, depois de todo o sofrimento, vai provocar e vai gerar uma pérola ali dentro, queridos. É o sofrimento que nos purifica muitas vezes e que nos faz alcançar as pérolas que Deus tem preparado para nós. Não, eu não estou romantizando o sofrimento. Eu não quero que você diga, então todo sofrimento é um processo de Deus. Mas eu quero te lembrar que vale a pena você continuar mesmo em meio ao sofrimento. Porque mesmo em meio a situações adversas, o Senhor está produzindo em ti pérolas de grande valor. Aleluia! Quando a gente vê uma lagarta, irmãos, gente, que coisa nojentinha é a tal da lagarta. Eu tenho uma fobia, gente, daquele trenzinho pequenininho. Quando eu vejo uma, eu me arrepio dos pés à cabeça, que me dá uma agonia de ver aquela coisinha lá nojenta. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quem criou a lagarta? Quem criou a lagarta, gente? E por que Deus criou uma coisa tão nojentinha? E por que Deus criou uma coisinha tão nojentinha ali no chão? Porque Deus sabia que é um processo. Há um tempo para ela. A lagarta não vai ficar ali para sempre, naquela região, não. Um dia ela vai se transformar em uma linda borboleta. Mas há um processo dela ali. Primeiro ela vai sofrer, sendo arrastando ali pelo chão, tomando poeira na cara, sendo pisada pelos homens. Se eu ver uma, eu vou pisar em uma porque eu tenho nojo. Primeiro eu vou tentar fugir. Se eu não conseguir fugir, eu vou pisar em uma. Mas o ser humano faz isso normalmente, porque a gente tem nojo, a gente acha aquela coisa repugnante ali. Mas há um certo tempo que a lagarta diz, não é pra mim mais isso. E ela entra dentro de um casulo. E ali ela vai ficar alguns dias ali, queridos, presa em um casulo. E agora é um processo que só é ela e Deus, e mais ninguém. Quem tentar ajudar uma borboleta vai prejudicar ela. Porque se você tentar abrir um casulo, ela pode sair dali defeituosa, com algum problema nas asas. Então ela entra em um processo que só é ela e Deus. É aquele processo que ela acha que ela está sozinha no casulo, presa, sofrendo, que ninguém vai entender ela, ninguém talvez vai compreender ela. É um sofrimento porque ela vai tentar a todo custo sair dali daquele casulo, mas não é o tempo de Deus. Não é o tempo de Deus fazer ela sair ainda do casulo. Mas é um tempo que Deus está preparando ela para algo maior. É um tempo que Deus está preparando ela para voar voos mais altos. É um tempo que Deus está preparando ela para ir a lugares mais longe. É um tempo que Deus vai mostrar para ela que agora ela não vai ser mais pisada, mas ela vai voar a lugares que o homem não vai conseguir mais tocar nela. Vai ser agora um processo onde ela vai deixar de ser um bicho nojento para se tornar algo lindo e belo. Deixa eu te falar, eu não sei qual é o casulo que você está enfrentando, passando ou vivendo, mas deixa eu te dizer, o tempo do casulo tem um fim. Todo casulo tem um tempo determinado, e quando chega o tempo do casulo dá um fim, a borboleta está pronta para voar e alçar voos mais longes e mais altos. Eu não sei qual é o casulo que você está enfrentando, mas eu profetizo em nome de Jesus que você vai sair desse casulo e vai voar lugares altos, lugares longes. Talvez aquilo que a sua mente ainda não imaginou, que sua mente não compreendeu. Deus está preparando coisas grandes para a tua vida. Eu não sei qual é o casulo que você está enfrentando. Depressão, ansiedade, tristeza, problemas familiares, problemas na saúde. Eu não sei qual é o casulo, mas eu vou te dizer uma coisa: não é o fim. Você não vai ficar para sempre nesse casulo. Deus tem preparado coisas grandes para a tua vida, em nome de Jesus. Só precisa acreditar. Deixa eu te falar, dentro do casulo você só precisa continuar confiando
e acreditando na palavra de Deus. Quando nós estamos num processo de casulo, nós só precisamos continuar confiando na palavra de Deus. A palavra está trabalhando a teu favor. A palavra está trabalhando a teu favor. A palavra está agindo a teu favor. A palavra está agindo a teu favor. Você só não pode perder as esperanças, perder a fé, mas continuar confiando que a palavra do Senhor está trabalhando a teu favor. E logo, logo você vai sair desse casulo com forças para voar em lugares mais altos. Aleluia! Vença esse processo liberando palavras. Vença esse processo acreditando na palavra. Vença esse processo acreditando que o Deus Todo-Poderoso está contigo. No casulo é apertado, irmãos, não cabe ninguém. Quando nós estamos no casulo, não cabe ninguém. Mas deixa eu te dizer uma coisa: é o tamanho exato para você e Deus. Ele não te deixa só. O casulo pode ser o mais apertado que esteja. Você vai falar assim: meu Deus, eu estou passando por uma situação tão complicada. Eu estou num aperto tão grande. Mas Deus está dizendo: ei, mesmo num aperto eu estou contigo. Mesmo nesse aperto eu estou contigo. Então continue confiando, continue acreditando que mesmo nesse processo doloroso vai sair pérola. Que mesmo nesse processo doloroso vai sair o azeite. Que mesmo nesse processo doloroso vai dar vinho. Que mesmo nesse processo doloroso vai ter voos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Não vou me demorar muito, mas eu quero orar por você nessa noite. Em nome de Jesus. Essa palavra, queridos, Deus me deu há algum tempo. Algum tempo, quando eu estava conversando com Deus e eu falei: Senhor, esses processos que eu estou falando, fazendo, passando. Aí o Senhor falou comigo: ei, eu estou te colocando no casulo, mas é por um pouco tempo. Logo, logo você vai sair, vai alçar voos. E essa palavra eu guardei no meu coração, queridos, e eu compartilho com vocês nessa noite. Acredite, vença esse processo e viva o propósito de Deus para a tua vida. Tudo aquilo que Deus preparou para a tua vida vai se cumprir em nome de Jesus. O homem, ele não é capaz de pôr um ponto final quando Deus ainda está escrevendo a sua história. E é por isso que mesmo em todo o meu processo, eu continuo acreditando que há um Deus nos céus e na terra que escreveu a minha história e Ele não perde o controle. Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Oh Espírito Santo, nessa noite nós te louvamos por tudo, Jesus. Eu quero apresentar os teus filhos nessa noite. Jesus, que o Senhor visite o mais íntimo do coração, do pensamento dos teus filhos. Senhor, eu não sei o que os teus filhos têm passado, qual é a situação que cada um tem enfrentado. Eu só sei de uma coisa: que o Senhor está conosco, que o Senhor está comigo, que o Senhor está com os teus filhos. Então eu te peço que o Senhor ajude cada um, Senhor. Que todo o processo que os teus filhos venham estar passando, que o Senhor venha estar forças para suportar e viver aquilo que o Senhor tem projetado. Ana não sabia o que ela estava esperando, mas o Senhor já havia projetado algo grande para a vida dela. E eu sei, Deus, que há coisas grandes para realizar na vida de cada um dos teus filhos. Então eu te peço que o Senhor possa dar forças para cada um. Jesus, dá forças para que teus filhos suportem esse processo de ansiedade, de enfermidades, problemas familiares, problemas financeiros. Eu acredito, Deus, que o Senhor está no controle de tudo. E haverá um dia que o Senhor te dará um basta. Porque a tua palavra nos diz que as nossas tribulações, os nossos momentos, as nossas provações não se compara com o peso da glória que nos será preparado. E nós acreditamos nisso, Senhor. Então nós te agradecemos por tudo. Nós te louvamos por essa noite, Senhor. Nós te agradecemos por tua presença. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.
param o meu bem. Céus e terras vão passar, mas o meu Deus não. O céu amor.